com a palavra dele e também em manter uma vida ativa na oração. Eu tenho certeza que isso é coisa dos céus. Amém? Missionária, eu não pergunto o tempo que a gente tem. Irmã, deixa Deus usar a irmã, a gente tem aqui até 5 horas. Nossa, Deus, não posso. Não posso isso tudo, não. Eu vou passar. Até 4h30, 5 horas, irmã. Deixa o Espírito Santo usar a irmã. Vamos ver aqui, é porque eu falei, eu estou concluindo outra mensagem e eu estou aqui mesmo. Porque Jesus, eu preciso falar pelo menos uma palavrinha de 15 minutos com as irmãs. Amém. Então, se eu não conseguir, a irmã já toma aí o restante. Mas vamos lá. Eu quero ler com vocês, quem pode, o tema, né? Está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do 22, diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Para complemento, eu quero também aqui ir na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, onde diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Santidade. Em primeiro lugar, é bom a gente definir, eu sei que talvez já foi ter falado aqui, a gente não pode jamais passar batido nisso. Santidade, o significado de santidade é separação do pecado para uso exclusivo de Deus. Quando Deus ordenava o sacerdote no Antigo Testamento para ungir, para santificar, seja um homem, seja uma pessoa, seja qualquer utensílio no templo, no tabernáculo, essa pessoa ou esse utensílio era santificado a Deus e era tido como uso exclusivo de Deus. Era tido realmente para Deus usar da maneira que ele queria, quando ele quisesse, da forma que fosse melhor ao seu coração. Então, hoje, quando nós estamos vivendo em uma geração, em um tempo, onde até mesmo a santidade tem sido relativizada. Como assim, missionário? Muitas pessoas têm julgado santidade, ou têm definido santidade segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio conhecimento. Muitas pessoas acham que o que Deus exigiu de santidade para a nação de Israel, para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, não tem a ver em nada com a nossa vida hoje diante de Deus. E eu quero só dizer uma coisa: o que era santo antes, no Antigo Testamento, continua sendo santo hoje também no Novo Testamento. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje também diante de Deus. Santidade é um processo que nós colaboramos com o céu, que nós colaboramos com o Espírito Santo de Deus nesse processo. Não adianta o Senhor querer nos santificarmos se eu e você não abrirmos o coração, se nós não nos propusermos a participar desse processo, a colaborar nesse processo com o Espírito Santo de Deus para ele nos santificar. Não é aceitar Jesus hoje já se tornar santa da noite para o dia. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Tem muita gente aí vivendo uma santidade exacerbada e uma santidade que não condiz com a palavra de Deus. Santidade é um processo que o Espírito Santo de Deus opera em nós quando nós aceitamos a fé e nos tornamos colaboradores nesse processo. Ou seja, quando eu decido servir a Deus, fugir do pecado, abandonar o pecado, servir a Deus com retidão, com obediência, eu colaboro com o Espírito Santo nesse processo de santificação. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele está tentando combater algumas seitas judaizantes que estavam tentando tirar da mente ou desvirtuar os irmãos da igreja de Roma da verdadeira santidade em Deus. Porque santificação, a gente também consegue alcançar santificação pela graça. É pela graça de Deus. Aí Paulo pergunta, será então que
Eu vou ter que me aprofundar mais ainda no pecado para que a graça me alcance? Não, aí Paulo vem dizer, não, vocês já estão mortos nos vossos pecados, vocês já foram crucificados com Cristo quando vocês aceitaram a fé. O pecado não reina mais em vocês. O que vocês antes praticavam, hoje vocês não praticam mais. O que antes vocês faziam, hoje vocês não fazem mais, porque vocês foram crucificados com Cristo. O pecado que imperava em vocês foi crucificado com Cristo que reina em vocês. Realmente é a obediência do Espírito Santo de Deus. Então, como temos comunhão com Deus, minhas irmãs? Como, de fato, como diz aqui o tema, santificação é o fruto dessa comunhão com Deus. Como ter comunhão com Deus sem uma vida de santidade diante do Senhor? Eu te pergunto essa tarde, é possível nós termos comunhão com Deus? É possível nós esperarmos a volta de Jesus se não estivermos dispostos a ter uma vida de santidade diante de Deus? É possível isso acontecer? Não é possível, já respondo para você, não é possível. E santidade, ela não se define unicamente pelo exterior. Tem muita gente confundindo santidade, às vezes, por uma vestimenta, às vezes com usos e costumes. E não é assim. Você não julga uma pessoa santa pela roupa que ela veste. Você não julga uma pessoa santa pelo nível social que ela tem. Você não julga uma pessoa santa pelo cabelo que ela tem, né? Pela cor, né, do cabelo, sei lá, pelo estilo de vida. Não, não é assim, meu irmão. Apesar que santidade se torna um estilo de vida. Mas nós não julgamos alguém santo por isso. Não, santidade vai muito além do que uma veste, do que usos e costumes. Vai muito além. Santidade é realmente você entregar o teu coração de fato para Deus e estar disposta a obedecer a Deus independentemente de qualquer coisa na sua vida. Eu estou disposta a abrir mão da minha vontade, eu estou disposta a abrir mão dos meus desejos, eu estou disposta a mortificar a minha carne para agradar ao Senhor. Isso é viver em santidade. É você dizer, não chega, basta. O que vai me dominar não é a minha vontade, o que vai dominar não é o que mas eu vou perguntar primeiro, isso te agrada, Senhor? Eu vivo assim, Senhor? O Senhor quer que eu viva desta maneira, Senhor? Isso que é santidade. É nós vivermos aqui, mas preocupados em agradar o coração de Deus. É vivermos dentre os homens, mas preocupados se eu estou agradando o Senhor. Aleluia. Paulo está dizendo isso aos irmãos ali em Roma. Né? Meus irmãos, vocês já foram mortos e ressuscitados com o Senhor. Então, o que impera em vocês não é mais as obras da carne, mas o que tem que imperar nas vossas vidas é a obra do Espírito. Vocês têm que ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quer ter comunhão com o Senhor, quer esperar a sua vinda, quer fazer parte do arrebatamento da igreja. Viva uma vida de santificação. É abandonar as tuas vontades, é abandonar os teus desejos. É muito é fácil isso. Você querer algo e você lutar contra o que você quer. Não é fácil. É você ir contra o desejo do seu coração. É você ir contra a mão das suas vontades. É você, no seu coração, dizer, eu quero isso. E o Senhor dizer, não, não tem isso para você. Meu Senhor, eu quero ir morar ali, mas o Senhor não é para você ir. Senhor, eu quero usar isso. E o Senhor dizer, não, isso não combina mais com você. É isso que o céu está dizendo. Quando nós dizemos, eu sou de Cristo. Eu pertenço ao Senhor. Quem manda em mim, irmãos, não é mais a minha vontade. Quem impera não é mais as minhas vontades, mas é o querer de Deus. É a vontade de Deus, ela que me direciona, ela que me orienta, ela que me mostra o que fazer, ela que me dá discernimento. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para nos guiar nesse processo de santificação, porque muitas vezes vão dizer, mas isso não tem nada a ver, missionária. Mas isso aqui não tem nada a ver. Você já perguntou para o Espírito Santo de Deus se isso incomoda a sua comunhão com ele? Se isso atrapalha a sua comunhão com ele? Porque às vezes para mim não tem nada a ver, mas o Senhor não quer que você faça. O Senhor não quer que você se misture. Que você fale, o Senhor não quer que você ande assim. Você pergunta primeiro para o Espírito Santo de Deus, é assim que o Senhor me quer? É dessa maneira que eu tenho que fazer? É assim que eu preciso falar? É neste lugar que eu tenho que estar? Irmãos, a nossa vida com Deus é como o Senhor diz, a palavra diz, não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim.
Quando eu falo isso, que é Cristo que vive em mim, eu estou dizendo, Senhor, não é minha vontade mais, é a tua vontade que vai imperar no meu coração. Isso é muito forte, que a gente abre a boca e diz coisas que às vezes a gente não está disposto a obedecer. É Cristo que vive em mim, é Ele mesmo que tem vivido em você. É Ele mesmo que tem vivido sobre o teu coração, que tem reinado na tua vida. E é Cristo que está no trono do teu coração. É a vontade dele que vai imperar você, que vai dominar o teu coração, que vai nortear os teus caminhos. Não é mais o que você deseja. Não é o que eu quero, irmão. Se eu disser, esses 30 anos de caminhada, eu tenho vivido segundo a minha vontade, eu tenho mentido. Eu minto. Nesses 30 anos que eu ando com Deus, eu abri mão de muita coisa, eu vivo de renúncia. Eu nunca quase posso realizar as coisas que eu desejo. Sempre é o que Deus me ordena fazer. A minha vontade sempre é em último plano. O meu desejo sempre é em último lugar. E não é fácil quando eu vejo muitas mulheres fazendo o que querem. Muitas pessoas dizendo que aqui, Senhor, por que eu não posso? Senhor, por que eu não posso? Senhor, por que eu não faz? Senhor, por que o Senhor permitiu eu não? Senhor, por que é assim? Aí, eu lembro da palavra, quando Deus diz a Israel, ele vos escolhi para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Entenda, você escolheu Deus. Não foi você que escolheu servir o Senhor. Não foi você que escolheu levar a caminho do Senhor. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te chamou primeiro. Aleluia. Foi Ele que te olhou. Você acha que não sabia qual era os meus defeitos, as nossas limitações, a qual nós conseguiríamos ir? Deus sabe de mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Somos escolhas de Deus. E quando Ele nos escolhe, Ele coloca no nosso coração o desejo de fazer essa diferença, de vivermos inteiramente para Ele, para agradar o seu coração. Então, quando eu digo que eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu estou dizendo, Senhor, Ele na vida, Ele no meu coração, toma o trono do meu coração, que é o meu lugar. Começa, Senhor, realmente de realizar no espaço. Há quantas mulheres nessa tarde precisam permitir que o Espírito de Deus direcione as suas vidas, direcione as suas decisões, direcione os seus passos. Tem muitas mulheres que têm tomado decisões, têm andado por caminhos que o Espírito de Deus já não habita mais, não está mais com elas. O Senhor está dizendo no teu coração, nessa tarde, volte a pedir o Senhor para te direcionar, volte a pedir o Senhor para realmente ser um pouquinho avançado no teu coração, que a tua vontade morra e que o Senhor seja entronizado no teu coração, que o Senhor viva realmente em você, que a tua vontade seja morta, crucificada, no capítulo 6 aqui do livro de Romanos, que a tua vontade seja crucificada em Cristo, mas que a vontade do Senhor prevaleça em mim e você. Aleluia! Paulo estava dizendo isso, que a luta que eu dou no pecado é superar a graça. É a graça de Deus nessa tarde que nos ajuda. É a graça de Deus que nos ajuda a santificar. Ninguém que é melhor do que ninguém, não. Não é porque eu oro mais, porque eu jejum mais. Não é por causa disso. Eu não sou merecedor de nada que você é. É a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que nos transforma. É a graça de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que muda a minha vida e a tua vida em uma nova mulher. É a graça que te transforma, irmã. Mas eu preciso permitir a graça de Deus trabalhar na minha vida. Deus está dizendo, mulheres de hoje, deixa a graça de Deus verdadeiramente te alcançar. Deixa a vontade de Deus imperar na tua vida e do que não deve ser. Que não viva mais você e as suas vontades, mas que Cristo viva em você. Só assim você vai ver o propósito que Deus tem para você viver nessa terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Entenda então, para nós realmente viver esse fruto da comunhão de Deus, nós precisamos entender que estamos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Eu estou morta para o pecado não vive mais em mim.
O pecado não vive mais em você. Não. Quem vive em mim é o Senhor. É a vontade de Deus quem quer sobre a minha vida. E eu, como eu já disse, para nós vivermos essa santificação como fruto da comunhão com Deus, precisamos entender que santificação é um processo que todos os dias eu preciso abandonar. Eu preciso renunciar. Jesus disse isso em Mateus. Olha, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e e siga-me. Para você seguir Jesus, não é de qualquer jeito, não. Primeira coisa que ele diz, você tem que renunciar a você mesmo. Renunciar a vontade, renunciar ao teu. A primeira coisa que nós temos que fazer é abrir mão das nossas vontades para nós servirmos ao Senhor. Para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos renunciar. E tem muita gente que não tem renunciado mais. Deus está dizendo, você quer viver em santidade com Deus, você quer ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Deus está esperando a volta de Jesus, mas não quer renunciar. Não, meu irmão. Você não está esperando a volta de Jesus, não. Viver com Deus é viver uma vida de renunciar. Não é mais a minha vontade, mas eu disse há 30 anos que eu não sei o que fazer. A minha vontade é dizer, eu vou ali e vou, eu vou fazer isso e faço, eu vou comprar tal coisa e compro. Não, tudo que eu faço no joelho. Deus, é hora de fazer, Deus, é hora de estar ali, Deus, é hora de viajar, Deus, é hora de comprar, Deus, é hora de conquistar. Tudo é no joelho, tudo é buscando de Deus a orientação. Você está entendendo? É renunciar, é abrir mão. E eu sei que tem muitas irmãs aqui para estar na presença de Deus. Teve que abrir mão de muitas coisas. E isso faz parte do processo, eu estou dizendo. Mas ainda precisamos abrir mão de muita coisa ainda para nós agradarmos o coração de Deus, para termos essa vida de santidade diante de Deus. Nós precisamos todos os dias dizer, Senhor, santifica a minha vida. Senhor, santifica a minha vida, santifica o meu coração, santifica a minha mente, Senhor. Santifica os meus lábios, Senhor. Porque não adianta, minhas irmãs, nós orarmos o dia todo, nós jejuarmos o dia todo. Se quando eu entrego esse propósito de jejum e oração, eu não tenho vigilância na minha boca, não vai adiantar nada o que você fez diante de Deus. Você chega em casa, você fica na igreja o dia todo, orando e jejuando, mas você chega em casa, vai xingar os filhos, você vai maldizer os filhos, você vai maldizer o marido, você maldiz o casamento, você maldiz a sua vida financeira, você maldiz a vida do pastor, você fala mal de A, mal de B. Que vida de renúncia é essa? Que vida de santificação é essa, minhas irmãs? Que jejum o dia todo, mas só está em casa. Não tem vigilância. É por isso que Jesus diz, vigiar e orar. Ele está dizendo muito bem que, olha, não adianta você orar o dia todo. Não adianta você comer Bíblia se você não souber se expressar. Se você não tiver vigilância na sua boca, não adianta nada, você joga tudo fora o que você fez. Então, que nessa tarde a palavra do Senhor alcance os corações. E que o Espírito de Deus nos ensine a sermos mulheres mais vigilantes. Nem tudo que vem aqui eu preciso falar. Nem tudo que eu penso eu preciso expor em palavras. Não, tem coisas que vêm aqui que você precisa guardar com você. Deixa quieto, deixa com você ser a palavra. Peça ao Senhor a hora certa de você se pronunciar. Porque Provérbios 3, estamos lendo agora, verso 7, diz, há tempo de falar e tempo de calar. Muitas vezes a gente atropela as coisas e sai falando coisas fora de hora. Falando coisas fora de hora e perdemos a comunhão com Deus, perdemos a comunhão com o marido, perdemos a comunhão com o filho, perdemos a comunhão com o vizinho, perdemos a comunhão com familiares, porque não sabemos a hora certa de nos pronunciarmos, de falarmos. Não é falar o que quer, o que eu pensar, as pessoas não falam o que pensam, não, minha querida. Isso é falta de quê? De equilíbrio. Isso é falta de equilíbrio, de sabedoria diante de Deus. Vamos ser mulheres equilibradas. Pedir a Deus sabedoria no nosso falar. Deus me ensina a hora certa de falar. Me ensina a hora certa de me calar. Senhor, me ensina, me conduz, Senhor. Eu preciso saber quando eu preciso me pronunciar. Eu preciso saber quando é hora de eu me pronunciar. Quando é hora que eu tenho que falar. Porque muitas vezes você coloca tudo a perder. Você coloca o casamento a perder. Você coloca a comunhão com tudo a perder. Por quê? Porque esse negócio, eu falo a verdade, mas quem doer não é assim não, minha querida. Não é assim não. A gente precisa
vai falar a verdade, precisa, mas sem matar o outro, porque as palavras tanto edificam como também matam. Palavras matam vidas. Então, vamos pedir a Deus sabedoria, porque tudo que vem sair da nossa boca vem suscitar vida nos outros, vida naquelas pessoas que nos ouvem. Que o que sai da nossa boca venha edificar e não causar contenda e não causar morte. É por isso que nós precisamos ter uma vida de santificação. E quando nós buscamos a ajuda do Espírito Santo nesse processo de santificação, ele santifica a nossa boca. Ele santifica a nossa mente. Por isso que Paulo diz aos Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima, que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Tem muita gente com a mente bitolada. Tem muita gente com a mente presa. São as coisas aqui da terra. Presa. São nessa atmosfera terrestre, nessa atmosfera humana. E Deus está dizendo, para de ser carnal e seja mais espiritual. Para de ser carnal, de pensar só coisas carnais. E vamos começar a ter um pensamento mais espiritual. Pensar mais nas coisas de Deus, nas coisas que nos levam a ter comunhão com Deus, meus irmãos. Deixa que nunca santificar essa língua. Porque o Tiago disse, é um livro que pode colocar todo o nosso corpo à perca. Esse pequeno livro é a nossa língua. Com a língua você adora a Deus e com a mesma língua você maldiz o seu irmão. Com a mesma língua você bendiz a Deus e com a mesma língua você está falando mal do pastor. Com a mesma língua que você bendiz a Deus, com a mesma língua você está falando mal do marido, falando mal dos filhos. Você está espraguejando. O que é isso? A Bíblia diz que não pode sair da mesma fonte. Não jorra água salgada e água doce da mesma fonte. Não pode. Então o que sai da tua boca tem que ser palavras que ficam. Tem que ser palavras que geram vida na tua casa. Que tipo de palavra você tem lançado sobre a tua casa, minha irmã? Que tipo de palavra você tem lançado sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos? Você tem profetizado que teus filhos serão bênção. Serão bênção. Você tem profetizado que o teu esposo será bênção. Você tem profetizado que a tua casa servirá ao Senhor. Que a tua família é do Senhor. Que o teu trabalho será próspero do Senhor. Você tem que abrir a tua boca para proferir bênção. Ou na mesma hora que você quer glorificar, você está espraguejando, você está reclamando. Não se torne uma murmuradora, mas se torne uma adoradora. Aleluia. Você pode estar olhando para todo o seu contexto ao teu redor nessa tarde missionária. Você não sabe o que eu estou vivendo, você sabe o que eu vivo. Você acha que muitas vezes eu tenho motivo de estar adorando? Numa ótica humana, você acha que muitas vezes eu tenho motivo de continuar pregando a palavra? Ah, minha irmã, se eu olhasse para as circunstâncias, eu teria desistido há muito tempo de pregar a palavra. Se eu olhasse para as circunstâncias, eu teria desistido há muito tempo até de servir ao Senhor. Eu teria desistido há muito tempo. Mas não é sobre mim, não é sobre o que eu vivo, é sobre Ele. Vai muito além sobre Ele. É sobre quem Ele é sobre o que Ele faz em nós, quando nós permitimos. Eu tenho dito a Deus, Senhor, eu não quero me tornar uma murmuradora, mas eu quero ser adoradora. Adoradora. Como Abacuque diz no capítulo 3, ele faz esse salmo, ele canta esse hino em forma de oração, dizendo ainda que a figueira não floresça, da vide, o produto da oliveira minta, nos currais as vacas sejam arrebatadas, e os campos não produzam mantimento, todavia, eu exultarei, Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei ao Senhor, porque eu adoro a Deus, não é pelo que Ele faz, não é pelo que Ele me dá, não é a situação ou não, não é se Ele vai me curar, não é se Ele vai abrir a porta, não. Eu adoro a Deus porque Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele representa na minha vida. Então Deus está dizendo para nós essa tarde, minhas irmãs, vamos ser adoradoras e deixar murmuradoras. O céu está dizendo aqui, olha, você abrir a tua boca e murmurar, se adorar. Para de reclamar da casa velha, para de reclamar do carro velho,
Para de reclamar das coisas que você não tem. Para de reclamar. Sabe o que o Senhor falou comigo ainda esses dias? Foi anteontem. Nós tínhamos um carro velho e nós fazíamos a obra de Deus nele. E eu sempre pedindo, Deus, nos dê um carro melhor. E o Senhor fazendo promessas de um carro novo, fazendo promessas de um carro novo. Não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo está me dizendo para ficar isso. E o Senhor me dizendo, e eu pedindo a Deus um carro novo, e o Senhor usando vasos. Não perdi a conta, irmã, de quantos vasos Deus usou para falar que ia me dar um carro novo para fazer a obra de Deus. Nos dá, para mim e minha família, para fazer a obra de Deus. E o carro novo nunca chegava. Fato é que chegou um ponto que eu desisti, que eu parei. Não é que eu desisti, é que me esfriou o coração de estar buscando por essa palavra. Me esfriou o coração de estar clamando a Deus por a busca deste carro novo. Falei, Senhor, não está adiantando. Parece que quanto mais eu peço, parece que não funciona. E o carro velho sempre estragando. E eu falei, Jesus, e agora? Eu parei, eu não busquei mais. Eu confesso que diante de Deus eu não pedi mais carro novo, eu não pedi mais nada. Sabe o que Deus fez, irmãs? Chegou ao ponto de até o carro velho nós temos que vender. Nós abrimos mão, nós nos dispomos do carro velho. Nem o carro velho mais nós temos. E eu estava em oração e o Senhor me fez lembrar disso. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Algumas coisas na nossa vida vai ser preciso Deus tirar. Deus tira até mesmo o velho. Aquilo que naquele momento estava sendo útil. Sabe para quê? Para nos levar a voltar a buscar pela promessa. Eu não orava mais pela promessa desse carro. Eu não estava orando mais. Eu tinha chegado num nível que 15 anos de espera. Falei, não, senhora, o que o senhor quiser dar, o senhor dá. E eu já acostumada com aquele velhinho indo e vindo. E eu acomodei. E até ele nós perdemos. E hoje, quando eu vou fazer a obra de Deus, eu estou indo de Uber, ou quando alguém vem me buscar. Mas eu estou indo, eu não parei de pregar. E eu disse, Senhor, eu não paro. Me dê condições de ir. Me dê condições de ir e eu vou. Aonde o Senhor me enviar, eu vou. E aí o Senhor falou, meu coração, essa semana, algumas coisas eu preciso tirar para que as pessoas voltem a buscar pela promessa. E eu voltei e disse, Senhor, o Senhor me fez uma promessa há 15 anos nesse carro, e eu espero há 15 anos. E agora eu quero, porque nem o velho eu tenho mais. Eu quero, Senhor, eu não abro mão. Envie esse carro, Senhor, provê esse carro, Senhor, eu quero, eu preciso desse carro para fazer a obra. Porque muitas vezes até mesmo a oferta que nos ofertam fica mais da metade no Uber que a gente paga. Então não é fácil, mas e o Senhor está dizendo para alguém que nessa tarde, às vezes você está reclamando de coisas que se foi, mas o Senhor está dizendo que foi necessário ir para que você voltasse a buscar pela promessa. Então não reclama, não. Começa a buscar com toda perseverança, com todo amor, com toda súplica do teu coração, pela palavra que Deus já liberou sobre a tua vida, pela palavra, pela promessa que o Senhor fez um dia. Volte a buscar por essa promessa, volte a pagar o preço por essa promessa, aleluia, porque nada te prende mais. Eu estava presa ao velho, eu disse, Senhor, foi embora o velho, agora traz o novo. Senhor, traz o novo, Senhor, traz o novo. Ai, Shulemante Clássica. O Senhor está dizendo para alguém nessa tarde, Sérvia, para de reclamar com o que foi. Hermiosurvi, começa a buscar Sérvia, pela promessa, porque vai acontecer. Se foi o céu que liberou, se foi o céu que ordenou, irmã, tão somente espera. E acalma o teu coração, porque vai acontecer, vai chegar o cumprimento desta promessa, vai chegar, assim diz o Senhor, vai ter cumprimento de promessas, porque não é a circunstância que nos faz adoradoras, não é eu tendo muito, não, Abacuque está dizendo, pode perder tudo,
Pode faltar tudo, mas não vai faltar um coração adorador. Alamate carbiaia. Ele que menesui candereceva servia. Pode faltar tudo, posso entrar em escassez, pode vir a pior crise, mas o céu está dizendo, não vai faltar um coração que me adora, não vai faltar um coração que me adora, porque a tua adoração não está firmada no que você tem. A tua adoração não está firmada simplesmente no que Deus faz. Se vai abrir a porta ou não, se vai curar ou não. Você adora porque Ele é. Eu não vivo, eu não posso viver sem a presença de Deus em mim. Eu não posso viver sem essa comunhão com o céu. Eu não posso viver, eu não posso nem da presença de Deus. Eu não posso nem imaginar fora, longe dessa graça de Deus. Eu não posso me imaginar. Você está entendendo? É isso que nos faz adoradores de verdade. Porque é você olhar para a situação, é você olhar para a situação e ver tudo do mesmo jeito. E não ver nada mudar. E você mesmo querendo parar, você mesmo querendo desistir, você não consegue. Não consegue. Por quê? É a graça. É a graça que te abraça nessa tarde. É a graça que te envolve de uma maneira tal que ela preenche o seu coração de amor pela presença, de desejo pela presença. Ela te fortalece. Ela te anima. Ela te dá forças para você prosseguir. É a graça de Deus. Não é porque merecemos. É a graça de Deus. Então, uma vida de santidade diante de Deus, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena a gente renunciar. Vale a pena nós renunciarmos. Vale a pena a gente abrir mão de certas coisas que às vezes agradam o nosso coração, para agradar o coração de Deus. Nesses 30 anos de caminhada com Deus, eu abri mão de tudo que pode dizer que da minha vida, humanamente dizendo, eu não vivo do jeito que eu quero. Eu vivo como o céu me deu. E eu tenho dito para você, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o céu nos garante. O céu nos garante. E é o céu que te garante nessa tarde. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a situação. Não olhe para o problema. Não olhe para a dor que está no seu coração nessa tarde. O Senhor está dizendo para alguém aqui, a graça de Deus te alcança. A graça de Deus te fortalece. A graça de Deus te fortalece. Ela te envolve nessa tarde. Raçocamaia. A graça de Deus te fortalece nesta tarde. E ela que nos ajuda a vencer o pecado. Ela que nos ajuda a fugir da aparência do mal. Ela que nos ajuda a mantermos uma vida de santidade. É graça, irmã, é graça. Não é porque somos bons, não. É a graça, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Amém? E mais aqui, santidade. Estou terminando aqui. Alguns pontos aqui no segundo livro. Santificação é o fruto da comunhão. E quando a gente vive essa santificação, a gente precisa entender. A gente sempre ouve dizer. Só um minutinho, deixa eu beber água aqui. A gente sempre ouve dizer as seguintes palavras, pelo menos eu ouço isso direto. Não importa o que os outros dizem de você. Importa com o que Deus pensa a teu respeito. Você já ouviu isso alguma vez, não já? Eu ouço isso direto. Gleine, se preocupa demais com o que os outros pensam de você. Você tem que preocupar com o que Deus pensa a teu respeito. Irmão, isso é tolice. Isso é errado. Não pense desta forma. Você sabe por quê? Porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu sempre me preocupei em saber o que as pessoas pensam de mim, do meu ministério. Você sabe por quê? Porque Jesus diz em Mateus 5,16, ele fala bem assim,
que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles conheçam as vossas boas obras. Complementando aqui o versículo. Para que eles conheçam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Espera aí. Será que Deus não conhece a minha história? Será que Deus não conhece a tua história? Será que Deus não sabe tudo de mim, tudo de você? Deus sabe. Eu vou me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito? Se Ele já sabe tudo de mim, se Ele conhece tudo a meu respeito, eu tenho que preocupar com que tipo de atitude, com que tipo de testemunho que eu estou dando diante da sociedade. Que tipo de testemunho que eu estou levando diante da igreja, diante da sociedade. Jesus disse isso, que a vossa luz brilhe diante dos homens, que os homens glorifiquem a Deus por causa do teu testemunho, que as pessoas olhem para você e digam, opa, pera ali vai uma mulher de Deus. Pera aí, eu tenho vontade de ser crente por causa do testemunho dessa mulher. Eu tenho vontade de servir a Deus porque eu vejo Deus na vida dela. Aleluia! Eu preciso ir para a igreja, porque eu quero ter um testemunho de vida como ela tem. Calaçorbenaia. Ou as pessoas olham para nós e dizem, misericórdia, se for para ser crente como fulana é, eu não quero ser crente nunca. Se for para ir para a igreja, viver de mentiras como fulana está vivendo, eu não quero ir nunca. Então, como que eu não vou me preocupar com o que os outros pensam de mim, com o que os outros falam do meu ministério? Isso é bíblico. Jesus estava dizendo que a tua luz, que o teu testemunho brilhe diante dos homens. Diante dos homens, que as tuas obras brilhem e glorifiquem ao Pai. Que as pessoas olhem para você e digam, glorificado seja Deus pela vida da fulana, pela vida daquela irmã, porque eu vejo Cristo nela. Eu vejo Cristo naquele casamento. Eu vejo Cristo sobre aquela família. Que a nossa casa sirva de testemunho para que o ímpio glorifique a Deus através das nossas vidas. Então, preocupar com o que Deus pensa de mim, irmã, preocupo. Mas eu preocupo mais ainda é com que tipo de testemunho que eu estou deixando para as pessoas. Que tipo de legado que eu estou deixando nas pessoas? Porque legado não é o que eu deixo financeiramente. Legado vai muito além. Legado é o que eu deixo nas pessoas. Legado você está deixando no coração das pessoas. Você está deixando as pessoas, levando as pessoas a glorificar a Deus através da sua vida? Ou você está levando as pessoas a maledizer a Deus ou não querer servir a Deus por causa do seu testemunho? Isso é forte, minha irmã. Santificação é fruto de comunhão com Deus. E se eu digo que eu sou, que eu tenho comunhão com Deus, minha irmã, eu tenho um bom testemunho. Eu sou obrigada a dar um testemunho. Esse negócio de falar bem quando está pregando, esse negócio de ser crente santinho só quando está dentro da igreja, perto do pastor, perto da liderança, minha irmã, isso qualquer um pode ser. Não. Deus está dizendo assim, seja santa na sua casa. Seja santo perto de pessoas que te conhecem de verdade. Né? Deus está dizendo, dá bom testemunho, não é só na igreja, não. Dê bom testemunho na sua casa. Porque lá na igreja você pode vestir a capa da santidade e dar uma de santa. Mas e quando você chega dentro de casa? Você tem sido uma mulher santa? O seu testemunho tem sido um testemunho que leva os teus filhos a glorificar a Deus através da sua vida? O teu marido pode olhar para você e dizer, nossa, minha esposa é mulher de Deus. Os teus filhos podem olhar para você e dizer, nossa, minha mãe é mulher de Deus. Eu tenho orgulho de ter uma mãe desse jeito, eu tenho orgulho de ser filho dessa mulher. Eles podem glorificar a Deus pela sua vida, minha irmã. É o que o provérbio diz, terminando Provérbios 31, que nós seremos elogiados à porta da cidade, é pelos nossos, que o esposo dela se levante e elogie, que os seus filhos levante e elogie. Elogio verdadeiro não vem dos de fora que não te conhece, não. O elogio verdadeiro tem que suscitar dentro da sua casa. Xaramanarabaia, tcheremenecoserianderecassidecai. Qualquer um pode olhar para a gente de fora sem conhecer a minha vida e a tua vida e dizer, nossa, mulher de Deus, nossa, é santa, nossa, não me conhece. Quem me conhece é meu marido. Quem me conhece, Reblosoqueraia, Xeremenecoderemianderecandará, Sérvia. Quem me conhece são os meus filhos. São eles. É deles que eu preciso ouvir os maiores elogios da minha caminhada.
é deles. Seremos mais sinceros. Então, seja uma mulher que traga, que gere bom testemunho ao nome de Cristo na terra. Preocupe sim com o que Deus pensa de você, mas preocupe mais ainda com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Qual é a tua fama lá fora? Qual é a tua fama da sociedade? É de uma mulher que teme a Deus? É de uma mulher fiel, que honra o seu esposo, que é fiel ao seu esposo, que cuida bem da sua casa, que cuida bem dos seus filhos? Qual é o testemunho que a sociedade tem a dar a teu respeito? Qual é o testemunho das pessoas que não te conhecem têm a dar a teu respeito, minha irmã? Remansocarabacecandaraia. Aí colocar uma saia compridona lambendo o chão, não cortar o cabelo, não usar maquiagem, aí diz que é santa. Remandarai, chiquemanabia, hermiconda. Não corta o cabelo. Eu também passei 20 anos quase da minha vida sem cortar o cabelo, porque Deus exigiu isso de mim. 20 anos sem triscar a tesoura no meu cabelo. Eu tinha 1,5 m de cabelo, porque Deus me exigiu isso por um tempo, por esses tempos. 20 anos. Nada, nada. Você está entendendo? Mas isso não é santidade. Isso não é santidade. Cabelo comprido, saia lambendo o chão, não usar maquiagem, não usar joia, isso não é simbolismo de santidade. O Senhor diz que o que o coração está cheio é o que sai para fora, é o que a gente expressa. Se tem mente santa, terá coração santo e atitude santa. É simples assim. A verdadeira santidade não se emana de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu vou mostrar ser santa nas minhas atitudes, é no meu bom testemunho. Aleluia, porque tem muita mulher aí, mano, que corta cabelo, que usa maquiagem, que faz usa suas joias e dá muito melhor testemunho do que quem está dentro da igreja o tempo todinho, com roupona de crente, cabelão de crente e tudo mais. Não estou aqui fazendo apologia à indecência, à imoralidade, não. Eu estou dizendo algo que o Espírito de Deus está dizendo no meu coração. Para de julgar a santidade numa ótica humana. Julga a santidade de acordo com a Bíblia. A Bíblia, o que pode aqui dar um padrão de santidade de acordo com o que nós precisamos viver é Deus. É Ele que pode dizer, Glênia, eu quero que você viva assim, assim, assim. Fulana, é para você viver assim, assim, assim. Por que Deus permite algumas usar tal coisa e eu não posso? É o que Deus exige de mim. De mim. Eu não uso maquiagem, eu não uso joia, não é porque é pecado, não é porque Deus exige de mim. É o nível da santidade que eu tenho com Deus. Agora eu vou apontar o dedo para a irmã e julgar a irmã que faz e não faz? Isso é com Deus, minhas irmãs. Isso é ela com Deus. Agora, quem é santa de verdade tem um bom testemunho diante de Deus e diante das pessoas lá fora. As pessoas olham para você e dizem, é mulher de Deus, é homem de Deus. Ali prega a palavra, ali vive a palavra. O nosso testemunho vai falar mais alto que as nossas palavras. Não adianta ser eloquente no falar, não adianta falar bonito, um português maravilhoso, uma teologia perfeita, se você não confirmar isso com o teu testemunho. De caramandaraia, chiplessoremandexenecandaia. Que vão dizer, fala bonito, mas não fala nada do que prega. Não vive nada do que prega. Fala bonito, mas não vive. Fala bonito, mas não anda de acordo. Então Deus está dizendo para nós nessa tarde, não é viver de hipocrisia, mas é viver na verdade da palavra. Quer saber viver? Como que vai viver a santidade? Irmã, como que é a santidade que eu tenho que viver? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que eu faço todo dia. Santifica a minha vida, Senhor. Santifica a minha vida e me mostra qual é o padrão de santidade que o Senhor quer que eu viva. Eu não quero ser puritana a ponto de achar que eu sou mais santa do que todo mundo e digna de chegar no céu primeiro que todo mundo. Não. Mas também eu não quero ser pecadora. Eu também não quero ser infame, né? De deixar viver uma vida desregrada, largada, como se eu não tivesse que dar testemunho diante do Senhor e dos homens. Não. Mas me dê equilíbrio. Me dê equilíbrio espiritual. Nem de mais e nem de menos. Eu quero ser uma mulher equilibrada. Eu quero viver segundo os teus parâmetros, segundo os teus padrões. Eu quero pregar a tua palavra e viver o que eu prego. Se eu falo que é assim, eu vou viver isso. Me ensina e que o Espírito de Deus essa tarde venha te ensinar, minha irmã. Venha te conduzir a viver debaixo desse padrão de santidade que o céu quer que você viva. Não olhe para a vida de ninguém. Olhe para o Senhor. Somente Cristo
pode te ensinar a viver verdadeira santidade. Não é o pastor, não é a mulher do pastor, não é a líder de senhoras, não é a fulana, não é a Bertrana, não. Tem os bons exemplos, aprenda com os bons exemplos. É bom e a gente tem que seguir. Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Se tem mulheres de Deus que é exemplo para você, tudo bem, copia. Mas o maior exemplo que a gente precisa copiar é o de Cristo. Aprenda a andar como Cristo andou, aprenda a viver como Cristo viveu e busque do Senhor todo dia nesse processo. Me santifica. Se eu não estou falando palavras, Senhor, que tenha exaltado o teu nome, se eu estou falando muita bobeira, Senhor, me dê controle, me dê domínio, me dê equilíbrio, que eu venha falar palavras que edifiquem. Purifica os meus pensamentos, peneira os meus pensamentos na peneira do Espírito Santo. Peneira os meus pensamentos, porque o que vem aqui para o coração seja algo, Senhor, que vai suscitar através da minha vida bons testemunhos, que eu glorifique. E é por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal e a luz do mundo. O sal faz o quê? Gera sabor, tempera. Que nós sejamos esse sabor no mundo, que nós viemos trazer sabor para o mundo, que o mundo possa sentir sabor pelo Evangelho, sabor em servir a Cristo, que o mundo sinta o desejo de comer essa comida espiritual que nós oferecemos para ele. Tem muita gente que já se tornou insossa. Ninguém mais quer saber de evangelho seu, ninguém mais quer saber de nada seu, porque perdeu o sabor, perdeu o tempero, mas com o Espírito de Deus venha nos santificar e que nós venhamos continuar a ser o sal, aonde você chegar, que você tempere com o bom tempero de Cristo, que você tempere com a sua presença, que a tua presença faça a diferença, que a tua presença seja marcante sobre a vida das pessoas, que você fale, venha edificar os corações, venha atrair as pessoas para Cristo, que esse tempero, que a nossa presença nos ambientes, tempere o ambiente, a ponto de colocar no coração das pessoas o desejo de comer essa vida espiritual. Meu Deus, que vida é essa que essa mulher vive? Meu Deus, que testemunho é esse? Eu quero ter esse testemunho, eu quero servir esse Jesus por causa de você, Classo Camanaraia, que você ganhe o seu marido sem muito falar, mas pelo seu testemunho, que você tempere a vida desse homem, que você tempere a vida dessas crianças, desses meninos da tua casa, que a tua casa seja temperada, mulher, através da tua vida, através da tua comunhão com o céu, através da tua espiritualidade, que todos recebam esse tempero espiritual, sejam alcançados por esse tempero. Você não é por muito falar, não é por muito dizer, mas é por atitudes coerentes, atitudes certas, equilibradas, que nós vamos vencer a peleja, que nós vamos vencer essa batalha. Que o céu derrame, que o céu trague dessa santidade sobre o nosso coração a cada dia. E é por isso que eu quero dizer, foi por isso que Deus, quando chama a nação de Israel, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, e povo exclusivo. Você é exclusividade de Deus. Eu quero finalizar aqui lembrando isso a você, mulher. Você é exclusividade de Deus. Então não queira se misturar. Não queira se misturar. Faça a diferença. Para que quando Deus busque a quem usar, ele olhe para a minha vida e para a tua vida e diga: opa, ali não habita pecado. Opa, ali está com a vida montada. Vaso tem azeite. Charamada, é vaso e tem azeite, eu posso usar a hora que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Ali tem azeite, eu posso derramar. Eu posso contar, eu posso contar, é exclusividade minha. Irmã, você é exclusividade do Senhor. Nós, como mulheres, uma ótica humana aqui, ninguém gosta de sair com a mesma roupa da outra. Ninguém gosta de usar um sapato que todo mundo tem. Ninguém gosta de uma roupa que todo mundo tem. É ruim quando você chega numa festa e vê lá 10 mulheres com a mesma roupa que a sua. 10 mulheres com a mesma sandália que a sua. É constrangedor. É como se você realmente não fosse exclusiva. E Deus está dizendo para mim, para você nessa tarde: você é exclusividade minha.
Eu te escolhi do jeito que você é, como você é, para que eu te lapidasse, para que eu te transformasse, para que eu te moldasse, para que eu te colocasse da forma que me apraz. Só simplesmente deixa o Espírito de Deus trabalhar em ti, operar em ti, transformar teus pensamentos, transformar teus sentimentos, transformar tuas vontades, sujeitar tuas vontades e o teu querer à vontade dele. E eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Que nessa tarde Deus levante nesta live mulheres dispostas a renunciar o seu eu, a renunciar o seu ego, a renunciar às suas vontades para viver a vontade do Pai sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Ele irá adiante de nós, mostrando caminhos de sucesso. Ele vai adiante de nós, abrindo portas, aonde nem mesmo existem portas. Ele vai adiante de nós, trabalhando na vida do nosso marido, na vida dos filhos, a vida daqueles que nos rodeiam. Ele vai adiante de nós, preparando o melhor e o extraordinário. Mas vamos aprender a lidar com as coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos, com prudência, com sabedoria e com equilíbrio. Tenha uma vida de santidade diante de Deus, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nunca queira viver na média de que todo mundo vive. Nunca quis ser igual a todo mundo. Desde que você tenha fé com 15 anos de idade, eu sempre disse para o Senhor, se é para ser crente, eu quero ser crente de verdade. Eu não quero ser crente como a maioria. Eu quero estar acima da média. Acima da média espiritual. Ah, se todo mundo ora, se todo mundo jejuma, se todo mundo faz isso, não, Senhor, eu quero fazer alguma coisa a mais um pouquinho. Eu quero fazer sempre algo a mais um pouquinho para o Senhor. Eu quero sempre fazer alguma coisa a mais um pouquinho para o Senhor. Eu não quero viver na média. Não queira viver na média. Oferte a Deus, ofereça a Deus sempre algo a mais. Sempre algo a mais. E eu profetizo que o céu vai trazer sempre coisas a mais que você está esperando. O céu vai te surpreender coisas a mais que você tem esperado. Replosochai. Que lamanto camandará secante arahácia. O céu vai te surpreender com coisas a mais do que você tem simplesmente esperado. Chemante ou vai. Você está esperando algo aqui e o Senhor diz, eu estou ali, o que eu vou derramar é muito além. Está preparada para receber? Está preparada para viver, Chico? O céu está dizendo, tem algo a mais, vai vir algo a mais, não é no nível que você está buscando, não é no nível que você está esperando, o céu vai te surpreender nesta tarde, assim diz o Senhor, vai ter coisas a mais, o nível vai ser acima daquilo que você está buscando de Deus, daquilo que você está esperando de Deus. Eu recebo sobre a minha vida nessa tarde esta palavra profética que o céu libera sobre as nossas vidas. É muito além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. É muito além. É aqui, ó, Xemanderebácia. O céu está dizendo, é acima. É acima, é acima, é além daquilo que nós temos pedido e estamos esperando. O céu vai te surpreender. Eu quero profetizar que o de repente de Deus vai te encontrar. De Deus está em cobre, pela suíte, Márcia. Há mulheres aqui nesta live que o céu te trouxe para dizer, mulher, tem surpresa chegando e vai ser além. Tu tá pedindo, tu tá orando de madrugada, tu tá tu tá pagando o preço, e o céu te colocou nessa tarde para dizer, ó, é aqui o nível que tu tá buscando. O céu está dizendo, vai vir acima, decorebalacicaia, vai vir acima daquilo que tu tá pedindo. Ai, Clessôvia, vai ser de repente, como num abrir e piscar de olhos, assim diz o Senhor. O de repente de Deus vai encontrar a tua casa. O de repente de Deus vai chegar na tua família. O de repente Deus vai te encontrar nesta empresa. Ela não vai falir, não. Ela não vai fechar a porta, não, porque de repente Deus vai chegar. Chamando a caia. O de repente Deus vai acontecer. E você vai dar grandes testemunhos do que o Senhor te disse na tarde desse dia. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo aqui as palavras que o Senhor
Eu sinto a graça dele aqui. Que monte camante remandarai. Que mento que peleciante que mandorahasi cai. Copa cana que moterrasse cabiraia. Rasobicai. O céu está quebrando correntes nessa tarde. Remaia. Se a corrente sendo ficar, me ouve, sendo quebradas, algemas caindo por terra. Tinha muita coisa que estava aprendendo você, pecado, te impedindo de viver algo maior da parte de Deus. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo, alguém aqui, correntes estão vindo ao chão. Estão vindo ao chão. O Senhor te fez livre. Livre, não para viver no pecado, mas livre para Ele usar a tua vida da maneira que Ele quer, como Ele quiser, da maneira que Ele desejar. Você é livre em Cristo Jesus. Você está livre, liberta de todas as amarraduras, de todas as correntes, de todas as opressões, de todo jugo pesado, de todo fardo. Está caindo por terra. Tem fardo caindo por terra nessa tarde. Tem jugo caindo por terra nessa tarde. O Senhor te liberta. O te liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus, assim diz o Senhor. Coisas extraordinárias. O céu está destravando. O céu está destravando. E o nível será além. Volto a repetir, o céu está me dizendo, o nível será além de tudo aquilo que você tem buscado. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. A palavra santa. Vou passar